Olá, minha ovelha querida. Que a paz do nosso Deus, o dono de todo ouro e de toda prata, esteja sobre a sua vida agora mesmo. Hoje, eu sinto de Deus que precisamos fazer uma oração poderosa, uma oração de guerra, um clamor que vai abalar as estruturas do inferno e liberar a sua vitória. Nós vamos entrar em uma batalha espiritual pela sua vida financeira. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que você tem lutado, sei da sua honestidade, do seu trabalho incansável, muitas vezes de sol a sol. Sei da luta silenciosa, do nó na garganta ao ver as contas chegando, as cobranças, o sentimento de impotência ao ver que o seu esforço parece não ser suficiente. A aflição tem batido a porta, o desespero tem tentado criar raízes no seu coração, e a preocupação com o futuro tem roubado seu sono, a sua paz, a sua alegria. Mas eu estou aqui, como profeta de Deus na sua vida, para te dizer: prepare o seu coração, prepare a sua fé, porque hoje Deus vai dar um ponto final na humilhação. Hoje nós vamos bombardear os céus com a nossa fé e tomar posse da vitória que já foi conquistada na cruz do Calvário por você. Onde quer que você esteja, se desconecte do mundo, esqueça os problemas por um instante e se conecte diretamente no trono da graça. Una a sua fé à minha, pois vamos começar a clamar agora mesmo. Pai Todo-Poderoso, Deus de infinita graça e glória, eu me apresento diante de Ti neste momento, clamando pela vida desta pessoa que tem carregado o pesado fardo da escassez. Senhor, Tu és o Deus que vê, o Elohim. Tu vês a aflição da alma, o desânimo diante das contas que se acumulam, a angústia de ver o dinheiro não render, o suor que parece não ter recompensa. O inimigo, o nosso adversário, tem lançado setas inflamadas de dúvida e de desespero, sussurrando no ouvido do teu filho, da tua filha, que não há mais jeito, tentando sufocar a fé e roubar a esperança com o medo do amanhã. Mas a Tua palavra, que é a nossa garantia, a nossa rocha inabalável, a nossa espada de dois gumes, nos afirma que o Senhor é o nosso pastor e, se Tu és o nosso pastor, nada nos faltará. A Tua palavra também nos garante, Pai, que Tu és poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre tudo o que é necessário, em todas as coisas, possamos ainda transbordar em toda boa obra. Se a Tua palavra diz que teremos suficiência e abundância, nós tomamos posse dela agora como verdade absoluta para esta vida. Com base nesta verdade, eu me levanto agora e, com a autoridade que o Senhor me dá no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus Cristo, eu declaro: todo espírito de pobreza, de miséria, de dívida e de limitação financeira que tem amarrado a sua vida, está sendo quebrado, desfeito e expulso agora. Que toda porta que a crise fechou, que a inveja trancou, que o inimigo lacrou, seja arrombada pelo poder sobrenatural de Deus. Pai, eu clamo em nome de Jesus, desbloqueie os caminhos. Que a Tua provisão venha de fontes esperadas e inesperadas. Que as bênçãos se manifestem na forma de oportunidades de emprego, de um aumento de salário, de negócios prósperos, de novos clientes, de dívidas perdoadas, de restituições liberadas e de um favor sobrenatural. Eu profetizo que você não será mais cauda, mas será cabeça, que você não pedirá mais emprestado, mas emprestará a muitos. Que o ciclo de dívida seja quebrado e substituído por um ciclo de prosperidade, honra e abundância. Você que ouve, receba esta palavra com fé. Pare de olhar para o tamanho do problema e comece a olhar para a grandeza do seu Deus. Ele está agindo nos bastidores da sua vida financeira, movendo peças que você não pode ver. O peso da preocupação está sendo retirado dos seus ombros agora. Eu selo esta oração de provisão e de multiplicação na sua vida, e declaro que, a partir de hoje, você verá a mão do Senhor trazendo a abundância que excede o seu entendimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Mas não pare agora, ovelha querida. O céu está se movendo ao nosso favor. Sinta o alívio, sinta as correntes se quebrando. A libertação é só o primeiro passo. O inimigo não vai sair da sua vida de mãos vazias. Agora, nós vamos clamar pela restituição. Por tudo aquilo que a crise, a injustiça, o desemprego e o devorador te roubaram. O nosso Deus é um Deus de justiça. Continue com a sua fé conectada na minha, pois a batalha continua e a vitória será completa e esmagadora. Senhor, nosso Deus e Pai de toda a providência, eu me coloco novamente diante de Ti como intercessor pela vida desta pessoa. Tu vês a aflição, as portas fechadas, a humilhação que a escassez tem trazido. Tu vês as lágrimas derramadas em segredo, a vergonha de não poder honrar um compromisso, de não poder dar o melhor para sua família.
O inimigo tem tentado dizer que não há mais jeito, que a situação é irreversível. Mas nesta hora, eu me levanto contra toda palavra de maldição. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que toda miséria, toda dívida, todo espírito de escassez e de fracasso financeiro cai por terra agora. Pai, Tu és o dono do ouro e da prata. O gado nas milhares de colinas te pertence. Tu não precisas pedir nada emprestado, pois Tu és o dono de tudo. E a Tua palavra diz que Tu suprirás cada uma das nossas necessidades. Não algumas, mas todas. Então eu declaro, pela fé, que as portas que o homem fechou na sua cara, o Senhor vai escancarar. Onde não havia oportunidade, o Senhor vai criar uma do nada. Onde havia um muro de dificuldade, o Senhor vai derrubar com um sopro da Tua boca. Eu profetizo um tempo de restituição em dobro na vida do teu filho, da tua filha. Restituição de anos de trabalho, restituição de oportunidades perdidas, restituição da sua honra, da sua paz e da sua alegria. Que as janelas do céu se abram sobre esta casa e que uma chuva de bênçãos financeiras comece a cair. Levante a sua cabeça. Chega de andar cabisbaixo, derrotado. Tome posse da vitória que estamos declarando aqui. Comece a agir pela fé. Prepare o seu currículo, procure aquela oportunidade, pois o Deus que abre portas está contigo. Prepare-se para ser surpreendido. O telefone que não tocava vai tocar com uma proposta que você nem pediu. O e-mail que não chegava vai chegar com aquela resposta positiva. A providência vai bater à sua porta de uma forma que você não imaginava. Deus vai honrar a sua fé e a sua fidelidade. Não duvide do poder do Deus que transforma o deserto em manancial. A sua virada financeira começa hoje, no mundo espiritual, e vai se manifestar no mundo físico. Creia, porque o seu cativeiro financeiro chegou ao fim. Eu selo esta palavra de vitória sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Você está sentindo o poder de Deus aí? A batalha espiritual é real, minha ovelha, mas a nossa vitória em Cristo é maior. As correntes foram quebradas, a restituição foi decretada. Mas de que adianta uma porta aberta se não há um caminho para chegar até ela? De que adianta a promessa se você se sente perdido, sem direção? Agora, ovelha querida, nós vamos profetizar sobre o deserto. Sobre o deserto do desemprego, da falta de clientes, da falta de ideias, da confusão mental. Nós vamos declarar que Deus, o especialista em casos impossíveis, abrirá um caminho onde não existe. Prepare-se para receber a direção do Espírito Santo. Pai de bondade e Deus de toda provisão, eu ergo um clamor pela vida desta pessoa que une a sua fé à minha. Senhor, Tu vês o coração aflito pela incerteza, pela secura das ideias, pelo silêncio das oportunidades, pela sensação de andar em círculos sem chegar a lugar nenhum. Tu vês os caminhos que parecem travados e os muros que se levantaram diante dos sonhos e dos projetos. A humilhação da falta e o fardo da dívida têm tentado apagar o brilho da esperança, fazendo com que o teu filho, a tua filha, se sinta esquecido no deserto. Mas a tua palavra nos garante que tu, Senhor, nos abriras o teu bom tesouro, os céus, para abençoar toda a obra das nossas mãos e para nos fazer prosperar. E é com base nesta promessa fiel que eu me levanto agora. Em nome de Jesus, que todo espírito de retenção, de estagnação, de procrastinação, de confusão mental que te impede de ver o caminho, que prende a sua prosperidade, seja amarrado e expulso da sua vida. Eu declaro o fim do ciclo de escassez. O decreto de miséria sobre a sua história está cancelado pelo sangue de Cristo. Eu profetizo, segundo a promessa que diz que Deus faria algo novo, que Ele abriria um caminho no deserto e rios no ermo, que Deus está fazendo isso na sua vida financeira agora mesmo. Ele está abrindo um caminho no meio do seu deserto. Ele está criando rios de provisão, rios de criatividade, rios de favor divino, rios de recursos que vão jorrar onde antes só havia areia e sequidão. Prepare-se, pois o que era uma barreira se tornará um degrau para sua exaltação. Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos de uma forma sobrenatural. Ele vai te dar a sabedoria de Salomão para os negócios, a criatividade de Bezalel para criar, o favor de José diante dos poderosos. Não aceite mais a voz da derrota. Erga sua cabeça e comece a agradecer pela provisão que já está a caminho, pois o nosso Deus é fiel para cumprir o que prometeu. A sua fase de pedir emprestado acabou. Começa agora o seu tempo de abençoar.
Eu selo esta palavra profética na sua vida e declaro o início de um novo tempo de direção, abundância e testemunho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E agora, para selar a nossa vitória completa e total, estamos quase lá. Sinta a presença de Deus te envolvendo. A libertação veio, a restituição foi decretada, o caminho foi aberto. Agora é a hora da honra. Chega de vergonha. Chega de humilhação. Deus não quer apenas te tirar do vale, Ele quer te colocar no topo do monte. Ele não quer apenas pagar suas dívidas, Ele quer te fazer transbordar. Deus vai te usar para ser um canal de bênçãos na vida de outros. Prepare-se para receber a dupla honra de Deus na sua vida financeira. Pai Celestial, Deus que multiplica e que é dono de toda riqueza, eu apresento a Ti a vida desta pessoa que clama por um milagre. Senhor, Tu conheces a labuta, o esforço honesto, e também o desespero silencioso de ver os recursos se esgotarem. A afronta da dívida e a vergonha da escassez têm tentado ferir a fé do Teu filho, da Tua filha. Mas a Tua palavra, que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, nos garante que se formos fiéis, Tu mesmo abrirás as janelas do céu e derramarás sobre nós uma bênção tal que dela nos advenha a maior abastança. Não é uma bênção pequena, não é uma bênção contada, é uma bênção que não haverá lugar suficiente para guardar. É nesta promessa que nos firmamos agora. Por isso, com a autoridade que nos foi dada em nome de Jesus, eu me levanto contra todo espírito devorador, o gafanhoto, o migrador, o destruidor, que come seus recursos, que consome seu salário, que destrói suas finanças. Eu quebro agora todo decreto de falência, toda palavra de perda e todo ciclo de miséria na sua história. Eu profetizo que as janelas do céu estão se abrindo sobre a sua casa e sobre o seu trabalho. Onde havia um bloqueio, Deus está enviando um dilúvio de provisão. Onde havia dívida, haverá superabundância para que você honre seus compromissos e ainda transborde na vida de outros. Prepare-se para administrar a bênção, pois o Senhor não te dará pouco, Ele te dará muito. Deus está te levantando para ser um canal da prosperidade dele aqui na terra. Ele vai transformar a sua vergonha em dupla honra, e a sua necessidade em testemunho de fartura. Onde houve vergonha, haverá um testemunho de vitória. O tempo de chorar pela falta acabou. Começa hoje o seu tempo de celebrar a multiplicação de Deus. Eu selo esta palavra de vitória e de honra sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Ovelha querida, que poder! A vitória é sua. Se você crê e recebe esta palavra profética que selou a sua bênção, eu quero te pedir 3 coisas. Primeiro, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora neste canal para não perder nenhuma bênção, nenhuma oração como esta. Segundo, deixe o seu amém aqui nos comentários, o seu like, para que esta palavra de vitória chegue a mais pessoas que precisam. E terceiro, e mais importante, tome posse da sua bênção. Comente agora aqui embaixo as palavras da sua vitória. Escreva com fé, declare. Comente, minha restituição chegou. Comente também, Deus abriu um caminho no deserto. E cele a sua vitória completa comentando, eu recebo a dupla honra. Tome posse. Deus te abençoe, te guarde e te faça prosperar em tudo. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.